O contragolpe de Bento XVI. Gente, eu sou o professor Emílio e você está na TV Nossa Senhora de Fátima. O contragolpe de Bento XVI. Olha, quem assiste a TV Nossa Senhora de Fátima já sabe que Bento XVI levou um golpe. Ele foi forçado, obrigado a renunciar, derrubado do poder. Em 2013, um complô internacional conseguiu derrubar o Papa Bento XVI. Estavam envolvidos no complô a máfia de St. Gallen, composta por diversos cardeais e bispos, mais o bilionário George Soros, grande financiador dos governos de esquerda do mundo, mas o ex-presidente Obama, a ex-candidata a presidente dos Estados Unidos, Hillary Clinton, entre outros. Tudo isso está no vídeo O Golpe contra Bento XVI. O link está na descrição desse vídeo. Quando Bento XVI anunciou sua renúncia, os conspiradores riram, eles deliraram. Finalmente eles tinham conseguido o que eles queriam. Bento XVI ia voltar a ser o cardeal Ratzinger e eles colocariam justamente Bergoglio no lugar do Bento XVI, hoje conhecido aí como Papa Francisco. Tinha dado certo o complô de anos e anos contra Bento XVI. Eles queriam dominar o Vaticano. E foi quase isso que aconteceu, a não ser por um detalhe. Poucos papas renunciaram ao longo da história da Igreja, mas todo papa que renunciou deixou de ser papa e voltou a ser cardeal ou bispo. Por isso Bento XVI surpreendeu o mundo, os golpistas e até seus assessores mais próximos. Ele declarou que ia continuar sendo papa. Muita gente ficou espantada, já que a igreja passaria a ter 2 papas. O pessoal de esquerda dentro da igreja, esses aí reclamaram muito e viram o que o Bento XVI estava fazendo. Mas a maioria dos católicos não percebeu. A estratégia dos golpistas, então, foi investir no marketing da figura de Francisco. Um papa simples, dos pobres, gente boa, um papa popular. Foi o jeito que os golpistas encontraram para apagar a figura de Bento XVI, o maior teólogo vivo dos nossos dias. E parecia que a estratégia estava funcionando. Por algum tempo, tudo parecia bem. Bento XVI se recolheu em oração, enquanto isso Francisco esbanjava simpatia, né? Muita gente sendo enganada pela simpatia do Francisco logo de cara. Daí os golpistas pensaram que os católicos tinham esquecido Bento XVI, mas não foi isso que aconteceu. O tempo foi passando e Francisco foi errando feio, e muitos católicos passaram a ver as diferenças entre os dois. O que Francisco fala, faz e escreve, Bento XVI jamais faria. Ao longo de 7 anos de Francisco, foi ficando muito claro que haviam 2 igrejas diferentes, a de Bento XVI e a de Francisco. São igrejas antagônicas, diferentes, opostas, elas não se combinam de jeito nenhum. A igreja de Bento XVI é a verdadeira, de 2000 anos de história, tradição e magistério. E a igreja de Francisco é a igreja falsa dos comunistas. E assim aconteceu o contrário do que os golpistas queriam. Ao invés de Bento XVI ser esquecido, ele está cada vez mais presente nos corações dos católicos. Diversos padres já reconheceram que o Papa é Bento XVI. Os leigos ao redor do mundo também estão reconhecendo que o Papa continua sendo Bento XVI e que Francisco não é Papa. A popularidade de Bento XVI começou a crescer cada vez mais. As pessoas vão atrás dos seus livros, querem saber o que ele disse, querem relembrar do que ele falou. Ali, em silêncio, censurado, preso no Vaticano, e cá para nós, é minha opinião, ele está também dopado por algumas imagens que eu já vi. Ele simplesmente hoje representa a verdadeira igreja contra essa igreja falsa do Francisco. Ele hoje é muito mais lido e muito mais ouvido, apesar do seu silêncio, do que ele era quando ele estava no papado. E assim ele vai ganhando a batalha contra os golpistas. Olha, é tanto, esse pessoal golpista se incomodou tanto que a Netflix fez aí um filme, Os Dois Papas, né?
vai exibir esse filme aí, que na verdade puxa sardinha, né, para a brasa do Francisco e tira do Bento XVI. É uma ficção, invertendo uma série de coisas aí, contando fatos que na verdade não aconteceram, né? Lançaram um documentário na Alemanha, agora no final de 2019, descendo o pau no Bento XVI, falando um monte de mentira, fazendo um monte de calúnia contra ele, para você ver como a popularidade dele tá grande, né? Que ninguém bate cachorro morto, né? Além disso, os puxinhas do Francisco ficam dia e noite aí na internet querendo agora criticar justamente o Bento XVI. Olha só, para tentar acabar com a popularidade dele. E não adianta nada. Gente, tem até padre da internet criticando o Bento XVI. É um absurdo total. Falando as mesmas coisas que os puxinhas falam. Ele foi covarde. Ele simplesmente, tudo que está acontecendo agora é culpa dele. Peraí, ele não está lá na frente da administração mais. A culpa é do Francisco. Tudo que está dando errado lá, a culpa é do Francisco. Ele, o Bento XVI, foi obrigado a renunciar para salvar a igreja. Estavam falindo o Vaticano, iam acabar com o Banco Vaticano, iam acabar com a igreja de uma tal forma que ela ia desaparecer. Eu mostro isso nesse outro vídeo que eu fiz. Bento XVI hoje é tão grande que esses caras não podem nem matá-lo. Se eles fizerem isso, gente, vai ser uma revolta no mundo inteiro e a grande maioria dos católicos vai sair da igreja. Então, ele simplesmente está numa situação blindada. No claustro, é verdade, mas ele é o líder da resistência católica, da verdadeira igreja, que espera a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o contragolpe de Bento XVI, o homem que com seu silêncio está vencendo os golpistas. Paz e bem. Livros do Papa Bento XVI, para você conhecer a nossa verdadeira igreja e ser, inclusive, catequizado pelo nosso Papa. Olha só, nós temos aqui lá na livraria do professor Emílio vários livros dele, inclusive essas duas coleções belíssimas aqui. Uma delas é essa branca aqui, Oração e Santidade. Gente, isso daqui são catequeses do Papa Bento XVI de todos os anos que ele esteve à frente do Vaticano, gente. Olha, é um volume, pra você ter uma ideia, é uma coleção maravilhosa. É o segundo volume também, né? Nós temos 4 volumes, 3 e depois 4 volumes com todos os textos das catequeses que ele dava às quartas-feiras. Fora de série, é de tirar o fôlego, é para você pegar isso daqui, ler e ver que a nossa igreja não é nada disso que estão fazendo agora aí, porque a nossa igreja é o Bento XVI, está aqui, todo conhecimento e sabedoria do nosso verdadeiro Papa, tá bom? Agora, aqui é especial também, essa coleção vermelha, que também tem 4 livros, ela é especial pelo seguinte, olha, todas as pregações do Papa Bento XVI, todas que ele fez enquanto ele esteve à frente do Vaticano. Olha, esse aqui, por exemplo, é para o ano A, pregação para o ano litúrgico A, né? Que os nossos anos litúrgicos são divididos em 3, A, B e C, né? Esse, por exemplo, já é para o ano B, né? Vou sumir atrás dos livros aqui, né? E esse daqui é para o ano C. Aí você fala, professor, e o último? Então, o último são pregações para solenidades. Deixa eu pegar direitinho aqui para você ver. São pregações para solenidades dos 3 anos, tá bom? Gente, é fora de série, vale a pena. É uma coleção que vai te evangelizar muito. É o Papa Bento XVI aí, na sua casa, conversando com você. Você pega o livro e já começa a ver o Papa aí praticamente na sua frente, falando com você, porque ele tem um estilo maravilhoso, didático. É um homem assim que conhece muito, o maior teólogo vivo no mundo, mas que tem uma didática maravilhosa. Se ele vai discutir com os teólogos, ele vai ser teólogo. Se ele vai falar pra gente, ele é catequista. É isso aí. Entre na nossa livraria e adquira essas 2 coleções. É www.livrariadoprofessoremilio.com.br. Paz e bem.